Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho, estamos aqui para mais um vídeo da série Conflito. Hoje o capítulo é o 38, A Jornada em Redor de Edom. Vamos para a vinheta. Bom, Números 21, de 1 a 30, tá? Vai falar sobre a serpente de bronze, sobre as jornadas de Israel, ali durante todo esse período, e também Israel vencendo Esbom. Lá em Números 31, vai falar sobre a vitória de Israel sobre os midianitas. No 32, duas tribos, a de Gade, Ruben e meia tribo de Manassés, eles entendem que preferem ficar antes de passar o Jordão, tá? Lá na Transjordânia. E ali é permitido com a colaboração deles de tomar Canaã junto com o restante das tribos, tá? Então eles tomariam Canaã, ajudariam todo mundo ali a tomar a Canaã. Depois que isso tivesse resolvido, eles ficariam na Transjordânia, tá bem? Então foi aceito e foi assim que ocorreu. Em Números 33 é o resumo das jornadas desde a saída do Egito até aquele momento em Edom, a morte de Arão com 123 anos. Já no Patriarcas e Profetas, o começo ali já fala sobre a questão de Cádiz, né? Que eles saem de Cádiz e Moisés vai pedir para passar por meio de Edom, porém os edomitas não deixam. E é engraçado porque Edom é a descendência de Esaú e Israel é a descendência de Jacó. Os dois são irmãos, né? Porém, eles não permitiram que Israel passasse pelo meio ali da sua cidade. Satanás, obviamente, não ia deixar fácil, né? Não ia deixar fácil. Nada ele deixa fácil. Se o povo houvesse confiado em Deus ao ser trazido à prova, o capitão da hoste do Senhor tê-los-ia levado através de Edom, e o temor deles teria repousado sobre os habitantes da terra, de modo que, em vez de manifestarem hostilidade, ter-lhes-ia mostrado favor. Mas os israelitas não agiram de pronto, conforme a palavra de Deus, e enquanto estavam a queixar-se e murmurar, passou-se a áurea da oportunidade. É da importância crer na palavra de Deus e com prontidão agir segundo ela. Enquanto seus anjos estão esperando para agir em nosso favor, anjos maus estão prontos para disputar cada passo para a frente. E quando a providência de Deus ordena a seus filhos avançarem, quando ele está pronto para fazer grandes coisas por eles, Satanás os tenta desagradar o Senhor pela hesitação e demora. Procura acender um espírito de contenda ou despertar murmuração ou incredulidade, e assim despojá-los das bênçãos que Deus deseja outorgar. Então, meus queridos, quanto mais eu e você demora para tomar decisões, mais difícil fica para vencermos Satanás. As provas vão chegar e a gente não passa por uma próxima prova até vencer aquelas provas, né? Então, ali no Monte Mor, Arão é morto, né? Ali ele morre ali nos braços de Moisés e Eleazar ali recebe toda a roupa de sumo sacerdote, pois ele ministraria ali no lugar do pai. Também há um resumo, né, tem alguns parágrafos no capítulo resumindo a história de Arão, de que ele começou bem, depois ele acabou vacilando no bezerro, depois ele melhorou, depois ele vacilou com Miriam. Então foi mostrando ali os altos e baixos de Arão até aquele momento. Era o intuito de Deus que esses grandes dirigentes de seu povo fossem representantes de Cristo. Arão trazia sobre o peito os nomes de Israel, comunicava ao povo a vontade de Deus, saía daquela obra para abençoar a congregação, assim como Cristo sairá para abençoar seu povo expectante quando sua obra de expiação em favor do mesmo finalizar. Houvessem esses servos de Deus, quando se achavam perante a rocha em Cádiz, resistidos sem murmurar à prova que lhe ali sobreveio, e quão diferentes lhes teria sido o futuro. Um mau ato jamais pode ser desfeito. Pode ser que trabalho de uma vida inteira não recupere o que se perdeu em um simples momento da tentação ou mesmo de advertência. Bom, esse texto aqui é duro, né? Realmente tem coisas que eu tenho certeza que vocês têm coisas aí que vocês se arrependem muito de ter feito já e, e a gente fez, né? Então, o que quer fazer agora é aceitar o perdão de Deus e não praticar e avançar, né? Para honra e glória dele, porque de fato tem coisas que a gente perde que a gente sente muito, né?
O povo então ele fica triste demais quando soube que Arão não voltou, e Arão ali ele foi enterrado lá mesmo, né? E também é dito nesse parágrafo que Deus não é honrado quando a gente gasta muito para enterrar pessoas. Deus não é honrado com a grande ostentação tantas vezes feita nos sepultamentos e com a extravagante dispêndio feito ao restituir o corpo ao pó. Então, de fato, a gente gastar muito nessas questões é desnecessário, porque já não adianta nada, né? Tem pessoas que fazem ali o melhor para o morto, porque acham que ele vai se sentir melhor, porque ele está vendo e etc. O que a gente sabe que é uma mentira, né? Então, a partir daí, o povo vai começar a vencer os cananeus, só que eles vão o quê? Eles vão se vangloriar. Eles vão começar a achar que é eles que estão vencendo. E a partir deste momento vai vir o quê? Deus provando para botar eles no lugar. Então o povo acaba mentindo, dizendo que não tem água, que não tem comida, sendo que é uma mentira. Eles viviam com água ao redor deles, toda a fonte saía água e a maná caía todo dia do céu. Então acontece que de tanto eles pedirem, Deus sai. E quando Deus sai, entra a serpente abrasadoras. E começam a picar o povo e milhares morrem. Porque Deus, quando retira sua proteção, ficamos nos braços de Satanás. Então a gente precisa da proteção divina. Esse povo ficou falando que Deus saiu. E quando ele saiu, aconteceu. Lembre-se, as serpentes não apareceram do nada. Sempre existiram as serpentes. Porém, quando Deus estava com o povo, essas serpentes não chegavam perto deles. A proteção divina elimina todo o mal. A partir do momento que eles pediram para Deus sair, Deus saiu, e aí as serpentes apareceram. As serpentes venenosas que infestavam o deserto foram chamadas serpentes ardentes, por causa dos terríveis efeitos produzidos por sua mordedura, que causava inflamação violenta e morte rápida. Removendo-se de Israel a mão protetora de Deus, grande número de pessoas foram atacadas por esses animais venenosos. E aí muitos, ainda assim, depois de Deus instituir ali uma serpente de bronze e falar, olha e seja curado, a maioria preferiu morrer do que obedecer. É uma coisa assim que eu fico bobo de ver. E depois, obviamente, sempre tem os fiéis, né? Teve pessoas que tiveram fé e foram curadas instantaneamente. Isso é algo incrível. Essas serpentes abrasadoras são as tentações e as provas que nos vêm, tá bem? Nós vamos ver isso no Desejado de Todas as Nações, no capítulo de Nicodemos, tá bom? Então, é muito importante a gente entender, tá? Esses pormenores que parece que tá ali à toa, não. Tem lição para mim e para você. O levantamento da serpente de bronze deveria ensinar a Israel uma importante lição. Não poderiam salvar a si mesmo dos efeitos fatais do veneno e seus ferimentos. Apenas Deus os poderia curar. Contudo, exigia-lhes mostrar fé no meio que ele provera. Deviam olhar a fim de viverem. A sua fé é que era aceitável diante de Deus. E olhando a serpente, mostravam a sua fé. Sabiam que não havia virtude na serpente mesma, mas era símbolo de Cristo, e a necessidade de fé em seus méritos era-lhes assim apresentada ao Espírito. Até ali, muitos haviam trazido suas ofertas a Deus, e entendiam que assim fazendo efetuavam uma ampla expiação por seus pecados. Não depositavam sua confiança no Redentor vindouro, de quem essas ofertas eram apenas um tipo. O Senhor queria agora ensinar-lhes que seus sacrifícios em si mesmo não tinham mais poder nem virtude do que a serpente de bronze, mas deviam, como aquela, dirigir a mente a Cristo, a grande oferta pelo pecado. Mas devemos ir a Ele, e quando nos arrependemos de nossos pecados, devemos crer que Ele nos aceita e perdoa. A fé é um dom de Deus, mas a faculdade de exercê-la é nossa. A fé é a mão pela qual a alma se apodera das ofertas divinas de graça e misericórdia. Então aqui nós estamos vendo que nada além da justiça de Cristo. Os méritos são sempre de Cristo. Cristo é o único que pode nos salvar. Porém, você tem que exercer fé. Senão, de nada adianta. Se você pedir perdão, mas não crer que Deus te perdoou, não está adiantando nada. Você sempre vai ficar remoendo aquilo e nada vai mudar. Para nós finalizarmos, muitos não querem aceitar Cristo antes que lhe fique claro todo o mistério do plano da salvação. Recusam o olhar da fé. Embora vejam que milhares têm olhado para a cruz de Cristo e sentido a eficácia desse olhar, muitos vagueiam nos labirintos da filosofia em busca de razões e provas que nunca encontrarão.
ao mesmo tempo que rejeitam as provas que Deus foi servido dar-lhes, recusando-se a andar na luz do sol da justiça. Antes que lhe seja explicada a razão do seu resplendor, todos quanto persistirem nesta atitude deixarão de chegar ao conhecimento da verdade. Deus nunca removerá todo motivo para a dúvida. Ele dá a prova suficiente sobre o que basear a fé. Se isso não é aceito, a mente é deixada em trevas. Se aqueles que foram picados pela serpente, se tivessem detido para duvidar e discutir antes de se resolverem a olhar, teriam perecido. Temos o dever, primeiramente, de olhar, e olhar de fé nos dará a vida. Glória a Deus, meus queridos. Que Deus seja louvado por isso. Que nós possamos crer, que nós possamos olhar antes de querer ver, né? Então, muitas pessoas ficam na ideia de Tomé, né? Tem que ver para crer, mas a gente precisa crer para depois ver. Essa é a atitude do cristão e que nós estamos perdendo cada vez mais. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos ter a fé de olhar, a fé daquelas pessoas que simplesmente obedeceram à voz de Deus. Se Deus mandou, obedece e acabou. Deve ser assim a nossa vida, ok? Vamos orar? Querido e amado Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por mais este lindo, maravilhoso capítulo, que nós possamos compreender o que o Senhor quer nos passar, que possamos ser humildes, que possamos entender que dependemos totalmente de Ti para tudo, mas, Senhor, nos ajude a exercer a fé que o Senhor deseja. Perdoe nossos pecados, nos purifique em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, não deixe de compartilhar, se inscrever e dar o seu curtir aí para nos ajudar a avançar com os vídeos no canal, tá bom? Que Deus muito, muito, muito abençoe a todos vocês. Espero que vocês estejam firmes e não deixe de estudar os capítulos. Aqui é um resumo. Vocês precisam estudar por vocês mesmos. E qualquer coisa que vocês discordarem ou que vocês acharam que eu deveria ter falado e eu não falei, coloca aqui nos comentários, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.